Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que a gente escuta bem, sim. Ah, tá. É porque, assim, eu fiz todo um planejamento para colocar o celular, porque, como eu falei, eu estou em processo de mudança, então eu ponho um monte de almofada, eu estou com medo de abafar o som do microfone, mas todos estão me ouvindo, então. Sim. Então, a paz do Senhor para todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Gilmara pelo convite, né, ao pastor Hudson, né, por ter aceitado, né, e a todos os membros da igreja, as pessoas que estão envolvidas por esse trabalho muito abençoado. Então, muito obrigadas a todos, né, por estarem aqui uma hora dessa no domingo. Muito obrigada. Eu me chamo Roberto, vou falar rapidamente, né, sobre mim. Me chamo Roberto, sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou terapeuta floral, trabalho no centro de reabilitação, já trabalhei na área social, tenho um projeto para mulheres que é o Florescer e Frutificar, e gosto muito dessa área de palestras, de aulas, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Né? Como é que eu gosto de trabalhar? Eu não gosto de só eu estar falando. Então, quem quiser fazer pergunta, sabendo, estamos aí. Eu gosto que todos participem, tá? Para que a gente fique uma coisa bem dinâmica. Fechado? Fechou. Então, tá bom. Bom, o tema que a Gilmara, né, passou para mim foi ansiedade e depressão por conta da oposição e da murmuração, né? E o que eu percebo? Eu fui estudar, né, para fazer assim a aula, porque eu percebo que as pessoas elas estão sendo vivendo num mundo que não é real, não nas nossas expectativas. E conclusão, a consequência disso tudo é que a gente acaba ficando frustrado, ou adoecendo, ou achando pior, né? Que Deus não nos ouve, não nos escuta, porque a gente às vezes quer coisas que não é da nossa realidade, né? Então, assim, o que vocês acham que mais tem adoecido? É a oposição, né? A cobrança das pessoas, a cobrança que você mesmo faz de si, ou a cobrança das pessoas que nós amamos, que nos conhecem, fazem sobre a gente, uma expectativa. O que vocês acham? Pode responder, gente. O que vocês acham que está pesando mais? É a oposição e a pressão que as pessoas fazem sobre a gente, as pessoas que amam, que esperam da gente algo que talvez a gente não possa dar, não naquele momento, ou de nós mesmos que nos cobramos demais. O que vocês acham? Eu não estou ouvindo, Juliana. Você está falando, mas eu não estou ouvindo. Juliana, seu microfone está desligado. Agora sim. No meu caso, o que eu acho é mais a questão da minha cobrança. Me cobro muito, então acho que essa minha questão pode me prejudicar. O que você acha que faz esse tipo de cobrança para você? Porque, assim, é uma característica minha que eu acho que, de certa forma, me atrapalha, que é o perfeccionismo. Então, eu gosto das coisas muito certinhas, muito direitinhas. Quando isso não acontece, então fica aquele sentimento, eu tenho que trabalhar isso para não ficar com aquele sentimento de frustração, de, ai, poxa, podia ter feito melhor, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, se eu tivesse, sabe? Então, isso eu percebo que se eu ficar remoendo isso, eu sei que eu vou cair. Então, eu já começo, não, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, não posso ficar pensando muito, porque me atrapalha. Sim. Alguém mais pensa como a Juliana? Tem um bebê chorando. Eu também sou muito assim, acho que eu me cobro mais do que as outras pessoas me cobram. Você se cobra mais? Acho que sim. Não ouvia. Acho que sim, acho que eu fico pensando muito no que as pessoas vão falar e aí eu me cobro antes delas me cobrarem. Então, na verdade, a sua preocupação é pelos outros, né? Porque se não por você. Porque quando fosse somente por você,
né? Não sei se é o mesmo caso da Juliana, mas acho que o da Juliana é mais por ela mesma. Se fosse só por você, você procuraria fazer sempre o melhor, buscar a perfeição que não existe, mas por você. Quando a gente pensa no outro, eu estou preocupada se eu vou suprir a expectativa do outro. E alguém acha que isso é possível, a gente suprir a expectativa que o outro tem a nosso respeito? Concordo que é possível suprir a expectativa do outro? Pode falar, gente. Ih, tá todo mundo dormindo. Quando a gente tenta explicar... Eu não sei muito bem. Eu acho que eu também sou o tipo de pessoa que me cobro muito em relação às coisas. Eu sempre fico pensando, será que eu vou conseguir? É o que você falou, será que eu vou conseguir suprir as expectativas do outro? Porque as pessoas sempre esperam que a gente consiga fazer mais, consiga dar o melhor de nós. E aí eu penso, será que eu vou conseguir dar o meu melhor? Será que eu vou conseguir suprir essa expectativa? Eu tenho muito essa coisa. Eu trabalho ciência, né? Melhor, não a perfeição, porque a perfeição já está no outro patamar, né? Se queremos sermos, né? Querer ser perfeito, a gente está na própria, né? Mas assim, eu falo para meus pacientes que a gente tem que sempre fazer o melhor, planejar, executar da melhor forma, porque tudo, mesmo planejando, mesmo organizando, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então, quando eu me proponho fazer o melhor que eu, talvez fosse no outro fazer melhor, mas é o melhor do que eu poderia fazer naquela situação, né? Dando certo ou dando errado, eu sei que eu melhor. Né? O problema é quando eu posso fazer e não faço, mas não pelo outro, mas por mim. Então, assim, que nós possamos ter isso em mente. Eu tenho que fazer o meu melhor, não pelo outro. Porque pelo outro, a gente nunca deu o nosso melhor. Né? As pessoas sempre vão cobrar da gente mais do que a gente pode dar. E se a gente ficar se preocupando, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer. E o que é pior, nós vamos adoecer, vamos abalar nossa autoestima, vamos abalar nossa confiança em si. E a outra coisa que a gente também tem que ter cuidado, quando a gente tem essa preocupação de agradar o outro, é que nem sempre o outro está sendo verdadeiro com a gente. Né? A gente vive rodeado de pessoas que torcem pelo nosso sucesso, mas que também torcem contra. Né? Então, assim, se você ficar focado nisso, você não vai andar. Você tem que focar em você. Né? Bom, o que eu estou fazendo para que eu não venha querer viver pelo outro? Eu tenho que viver por mim. Não é ignorar as outras pessoas ao redor, não é isso. Mas, assim, é ouvir aquele conselho, né? Refletir sobre aquilo. Bom, eu acho que a pessoa, nessa situação, tem razão. Ah, não, poxa, a pessoa está falando que eu poderia ter feito mais, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Então, é deixar para lá. Porque será que o outro, nessa situação, faria melhor do que você? Às vezes não. Então, assim, você tem que trabalhar com as ferramentas e com as armas que você tem. Não com as armas que o outro tem. Né? Davi não usou armadura, usou nenhum outro tipo de ferramenta que foi ele. Ser como alguém, ou suprir a expectativa de alguém, ou viver a vida daquela pessoa. Porque Deus tem cada um de nós. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente vive hoje num mundo muito competitivo. Né? E se a gente não tomar cuidado, o que a gente vai acontecer? A gente vai ser aquelas pessoas que vão também apontar, que também vão criticar, porque vai achar que o outro também não está suprindo, né, a nossa expectativa, e também vai ficar se cobrando. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que é algo que vem de uma vida que não é real. Né? Tem uma vez do pastor Anderson, e ele falou uma frase bacana, que ser rico no Facebook é a mesma... Não, ser rico nas redes sociais
Ou seja, vocês provavelmente conhecem pessoas que postam que não é feliz. Isso, olha a rede social. Verdade. E aí, perfeita do outro, ser perfeito, eu começo a achar que a minha vida é ruim. Aí eu começo a murmurar, eu começo a reclamar. Poxa, por que cresce? Por que a minha não? Não, uma tristeza. O que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo que não deveria fazer? Por quê? Porque eu estou comparando a minha vida com aquilo que eu estou vendo. Mas, da neura, né, de querer ter essa vida, né, de não posso repetir roupa, né? Tem pessoas que não repetem roupa porque eu já botei no casamento, e se eu for no casamento com essa roupa, as pessoas vão ver na internet. Gente, e aí, roupa feita para repetir, né? E daí, qual o problema? Eu não posso viver em função disso, porque se eu viver em função disso, eu vou ser triste, eu vou viver chateada, porque quem já tem condições hoje, para cada festa colocar uma roupa. Quem tem condições hoje de ter aquele corpo perfeito, né? De cuidar, de ser mãe, de ser filha, de ser esposa, de ser marido, de ser profissional, de ser dona de casa, e ainda assim ter que ter o corpo perfeito, que a mídia exige, né? O corpo perfeito. Então, assim, eu não sou contra as redes sociais, não estou fazendo apologia contra isso, mas eu acho que nós temos que mediar muito. Quer falar? Não, você tem que eu não sou merecedora ou que eu não vou conseguir. E aí entra novamente a murmuração. Por que comigo não? Porque eu, ó vida, ó azar. Nós não somos assim. Então, assim, que nós possamos fazer, né, da nossa vida algo produtivo. Primeiramente para a gente mesmo. Né? Depois a gente vai agregando, porque eu não posso agradar a todos, ser perfeito em tudo e ainda assim exercer vários papéis ao mesmo tempo. Alguém quer fazer alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Quer perguntar? Pode perguntar, tá, gente? Porque eu não consigo ter acesso à tela de todos vocês. E aí, então, eu não vejo mão se quiser levantar, tá bom? Mas pode interromper e perguntar a hora que vocês tiverem vontade, tá? Se tiver alguma dúvida. Né? E o grande erro que às vezes a gente se comete, até mesmo com quem tem filho, é fazer comparações. Né? Às vezes a gente compara um filho com outro, às vezes a gente compara o nosso marido, a esposa, com o marido ou com a esposa do outro, ou a gente compara uma amiga com a outra. Gente, comparação é péssimo. A comparação só aumenta a cobrança, só aumenta a pressão. Então, eu não posso comparar a minha vida com a do outro, assim como eu não posso comparar as pessoas que estão ao meu redor com outras pessoas. Eu não sei o que passa na vida de cada um. Sei o que passa muito mal, às vezes, na minha vida. Né? Às vezes, a gente acha que está por dentro, está com domínio da nossa vida. Aí chega uma coisa, pum, muda tudo e transforma. Então, assim, não evitem se comparar e evitem comparar as pessoas que vocês amam ou que convivem com vocês com as outras pessoas, para que isso não venha. Rapidinho, eu sou uma pessoa que eu não suporto nenhum tipo de comparação. Eu, sinceramente, quer acabar comigo e alguém me comparar com alguém, alguma coisa, sendo até às vezes de forma positiva. Eu não gosto, é uma coisa que não dá pra mim, que eu não suporto, assim, ser comparada. Sim, comparado, você procede de uma forma positiva. Quando é de uma forma positiva, a pessoa está colocando você como se fosse melhor do que o outro, o que não é verdade. E quando faz uma comparação negativa, né, usando as suas palavras, é como se o outro fosse melhor do que eu. Então, a comparação ela não é boa em nenhum momento. Né? Se a gente quer elogiar ou quer fazer com que aquela pessoa reflita, fale diretamente para ela, olha, fulano, eu acho que
será que se fizesse dessa forma não ficaria melhor, né? Porque talvez assim, fazendo assim, desse jeitinho. Não, a pessoa chega assim, faz assim, porque o Joãozinho faz assim e dá certo. Não precisa falar do Joãozinho, né? A mesma coisa para dar um elogio. Poxa, que legal que você fez isso, deu certo, ó, parabéns. Ai, olha, aí a pessoa vai e completa. Pô, se fosse fulano, não teria feito desse jeito. Gente, comparação, ela não é boa, não é saudável. E não faça isso com você mesmo. Não se compare com outra pessoa, porque às vezes a gente faz isso, né? Eu sou cristã, sou psicóloga e às vezes eu me pego fazendo isso, me comparando, principalmente assim na questão às vezes até de estética. Eu fico, ai meu Deus, será que se eu ficar treinando eu vou conseguir ficar com esse corpo? Gente, o meu corpo é o meu corpo, é o meu biotipo. Aí às vezes quando eu começo a cair nisso que eu me dou conta, epa, peraí, volta. Eu não sou aquela pessoa, eu não tenho o biotipo dela, eu não tenho a alimentação que ela tem, enfim, eu não sou ela, eu sou eu. Deus me fez assim. Então, na mesma hora eu me corrijo. Só que às vezes eu não me dou conta. E provavelmente, se vocês forem para pensar agora, provavelmente em algum momento vocês se compararam. Ou na comida, poxa, eu como tanto, eu gosto tanto do feijão, mas o fulano faz um feijão melhor do que o meu. Gente, parece bobeira, mas quando eu faço isso, eu estou me denegrindo, eu estou mostrando, eu estou falando para o meu cérebro que eu não faço aquilo direito, entendeu? Então, assim, você pode, mas está dizendo que não tem mais limite, o tempo. Sabe o que está acontecendo? Núbia, Oi. veio uma informação aqui para mim dizendo que não tem mais tempo. Não é. A gente vai continuar, qualquer coisa, se cair, a gente liga de novo. Tá bom? Então, tá. Porque, assim, como eu falei, eu não entendo muito disso, é só como apareceu aqui. Eu achei pouco tempo, porque eu já fiz outras reuniões, o tempo era maior. Mas, enfim. Então, assim, quando a gente fica comparando, quando a gente fica murmurando, quando a gente fica cedendo a pressões, quando a gente tenta viver uma vida que não é nossa, ser como alguém, isso vai afetar o nosso psicológico. E aí é onde as pessoas estão adoecendo, né? Estão adoecendo, depressivas, estão ficando muito ansiosas, né? E a ansiedade e a depressão caminham muito próximo, né? Dificilmente alguém que tem depressão não tem ansiedade ou vice-versa. Eu não vou nem entrar muito nesse método, porque eu já vi que as outras pessoas explicaram o que é, mas se vocês quiserem fazer pergunta, eu explico. Então, assim, quando eu adoeço emocionalmente, quando eu adoeço psicologicamente, o meu corpo também se vê pessoas tendo problemas de pele, problemas de estômago, isso né? O sono, a alimentação, né? A questão é psicológica, síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Pensamento né? E quando eu cedo as pressões, né? Eu não vou dar conta. Como é que eu vou dar conta de suprir todas as pessoas que estão ao meu redor? Gente, isso é inviável. A gente conhece, no mínimo, pessoas que convivem com a gente diretamente, no mínimo umas 10 pessoas. Imagina eu ter que dar conta de 10 pessoas. E aí eu expandir isso. Como eu vou dar conta disso tudo? Né? Como eu vou dar conta me cobre do que eu quero dar? Não tem como, isso é uma missão quase que impossível. Então, assim, não permita isso com vocês. Porque eles estão adoecendo. Teve um grande aumento de suicídio, principalmente agora na época da pandemia, né? Porque conviver com si mesmo. E aconteceram. E muitas, né, da pressão, da oposição, de tudo, elas estão sendo pessoas que elas nem sabem quem são mais. Muitos perderam a sua identidade para poder suprir a expectativa do outro, para poder ter uma vida que acha que seria o ideal. E aí, quando eu entro num momento de pandemia, que eu tenho que conviver somente comigo e com as pessoas da minha casa, eu não estou dando conta, né? E algumas pessoas têm cometido suicídio. E aí eu pergunto, como é que vocês acham que podem mudar esse quadro de não se deixar levar
pela oposição e nem se permitir murmurar. O que vocês acham que vocês podem fazer? Pode falar, o que vocês acham? Eu acho que a primeira coisa é entender que eu jamais vou agradar a todos, né? Acho que esse é um primeiro passo, né? Entender as minhas limitações, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu tenho condições de fazer e aquilo que eu não tenho condições de fazer. E mesmo que eu me esforce, mesmo que eu vou ter que sacrificar coisas importantes para conseguir dar conta. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né, de não vou agradar a todo mundo, do meu limite, para que você consiga, quando você vê o resultado daquilo que você fez, você saber, não, eu realmente fiz o que eu podia fazer, eu dei o meu melhor para alcançar esse objetivo. Eu planejei algo, eu queria que fosse aqui, mas alcancei abaixo daquilo que eu planejei. Mas olhar para aquilo e ainda saber, fiz o melhor, fiz o meu melhor, dei o máximo que eu poderia dar. Porque às vezes a gente sacrifica a família, a gente sacrifica a si próprio em prol de agradar os outros, e aí no final você nem se agrada, tentando fazer o máximo, você não se agrada porque você sacrificou coisas importantes e não agrada o outro totalmente, porque o outro você nunca vai conseguir agradar ele totalmente. Você não sabe quais são as expectativas dele. A expectativa do outro sobre a gente é sempre acima, né? A pessoa quer sempre que a gente faça tudo perfeito. O que mais? Quem pode dizer o que a gente pode fazer, além de não tentar suprir a expectativa do outro? Pode falar, gente. Aproveita que a aula, né, não é um vídeo, pode fazer perguntas. Alguém mais tem alguma sugestão? Então vamos lá. Assim, primeiro, enquanto pessoas cristãs. Oi, bom dia. Eu acho que cada um é cada um, né? Então, tem pessoas que acham que a gente tem que ir como ela age, fazer, né, certas coisas que ela faz, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque, né, cada um tem o seu jeito de fazer, né, o seu modo de conduzir as coisas, né? E tem gente que faz exatamente aquilo que ela é, e isso é muito ruim. Como agir um caso assim? Como primeiro é se conhecer, né? Você tem que conhecer né, você mesmo, suas habilidades, como a Juliana falou, saber das suas habilidades e saber das suas limitações, né? E falar para a pessoa e colocar para a pessoa, olha, isso que você está pedindo, eu não dou conta agora, ou eu não dou conta nesse prazo, ou eu preciso de suporte, ou o que você está pedindo tá sim, tá surreal. Porque tem pessoas que às vezes pedem coisas para a gente fazer, talvez nem é do mesmo tipo, mas elas querem que a gente faça. Se colocar. O mais importante, depois de Deus no mundo, tem que ser você. Né? Quando você se coloca como prioridade, você não vai permitir que o outro venha fazer, né, o que a gente chama de terrorismo em cima de você. Né? Então, quando eu me conheço, eu consigo colocar para o outro aquilo que não me agrada. Né? Eu aprendo a dizer não, sem que isso me faça mal. Né? Eu aprendo que eu posso ajudar sim, mas eu, né, não posso me sacrificar. Claro, em alguns momentos a gente tem que fazer algo que a gente não se agrada, ou que não está afim, em prol do coletivo. Mas isso não pode ser uma constância. O problema é que a gente fica pegando. Todos nós temos uma mochila emocional. E aí o que acontece? As pessoas tiram as pedras da sua mochila e querem colocar na nossa mochila. E às vezes a gente pega isso para si. Aí quando vê, a gente está super pesado, super cansado, porque a gente está carregando problemas que não são nossos, pessoas que não estão na nossa mochila. Então, assim, aprenda. Eu não vi quem falou, né? Mas assim, aprenda a dizer não e aprenda a se colocar. Claro, sempre de forma muito respeitosa, de uma forma amorosa. Quando a gente fala com amor, o outro pode até ficar chateado porque a gente está dando uma resposta negativa. Mas ele vai entender.
É diferente quando você é grosseiro ou você é desrespeitoso. Ou o que é pior, né? Quando você aceita o que o outro está te dando e depois você não vai dar conta, porque você já sabia que não ia dar conta, e aí você vai ter que dar conta das críticas, porque o outro deu acreditando que você iria fazer. E aí você não faz, você vai lidar com a sua própria cobrança e com a cobrança do outro. Né? E se tiver outras pessoas envolvidas, e aí? Então, às vezes, não é melhor falar, não, olha, Joãozinho, nesse momento não dá para fazer. Né? Você não é, gente, as pessoas não são obrigadas a justificar. Tá? As pessoas têm uma grande mania de que quando eu digo não, eu tenho que justificar o meu não. Né? Não, eu simplesmente falo, olha, nesse momento não dá. Ponto. Não tenha medo de se colocar. Tá? Porque quando eu tenho medo de me colocar, eu fico com todas essas pressões, todas essas cobranças, eu tomo posse. E aí, alguém quer colocar mais alguma coisa? Tem lá. Então, assim, enquanto cristão, nós temos que fazer o quê? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Né? Se a gente quer sair, primeiro buscar a direção de Deus. Buscar o Senhor, né? Deus diz que quem pede sabedoria, ele dá de forma abundante. Então, a gente sempre pede para lidar com as situações adversas, né? Sermos gratos, né? Nós temos que ser gratos, gente, ser grato a tudo, né? E infelizmente, por ficar olhando ou por ficar cedendo à oposição, nós acabamos não sendo gratos. Não porque a gente não percebe o que está acontecendo, mas porque a gente está tão cansado, está tão estressado, está tão triste ou está deprimido, que a gente não consegue perceber as coisas boas que estão ao nosso redor. Gente, por mais que o dia esteja chovendo, a gente ainda tem que agradecer. Nossa, está molhando, as plantas estão enchendo o rio. Ah, o sol está quente, né? Está mandando vitamina D. A gente sempre tem motivo para agradecer. Né? E quando assim, a gente foca, eu aprendi num curso que tudo que eu foco aumenta de tamanho. Se eu foco no problema, o meu problema ele vai parecer muito maior do que ele é. E se eu foco, né, em outra coisa ou na solução dele, ele vai diminuir de tamanho. Né? Vocês podem depois fazer um teste na casa de vocês mesmos. Procura um objeto na casa que não seja tão grande e foca o seu olhar nele. Vai chegar uma hora que parece que ele está grandão e tudo ao redor está menor. Mas por quê? Porque eu foquei naquilo ali. Então, assim, tudo que eu foco e tudo que eu falo, eu estou dizendo para o meu cérebro que aquilo é verdade. Então, assim, nós também temos que vigiar aquilo que sai da nossa boca. Né? Porque se eu começo a falar, né, palavras negativas para mim ou para o outro, eu estou mandando essa informação errada para o meu cérebro e eu acabo acreditando. Se alguém fala para mim, poxa, você não é capaz, eu falei, caraca, fulano falou que eu não sou capaz. Eu estou mandando a informação de que eu realmente não sou capaz. Todos nós, todos, sem exceções, temos talentos, dons e habilidades, assim como também temos as nossas limitações. Então, a gente tem que valorizar muito mais as nossas qualidades e conquistas. Os fracassos que todos nós temos na vida, gente, isso faz parte do nosso crescimento. Mas ele não pode ser aquilo que direciona. Você não é, né, vou falar por mim, eu não sou a Roberta que fracassou no casamento. Eu sou a Roberta que conseguiu ter a sua casa, que conseguiu ter a sua profissão, que consegue ter amigos, que consegue, né, criar seu filho. Essa é a Roberta, não é a Roberta que perdeu um emprego lá atrás, não, eu sou a Roberta que conquista. Os erros, eles têm que me ensinar, mas eles não podem ser o rótulo ou aquilo que define minha vida. Porque às vezes as pessoas têm um casamento ou têm um relacionamento que deu errado e elas falam assim, eu sou uma perdedora, eu sou uma fracassada, eu não consigo manter um relacionamento. Olha só, gente, isso não é verdade. Eu perdi o emprego, eu não presto para nada, porque meu chefe dizia que eu não fazia nada direito. E aí você toma aquilo como verdade. Então, assim, você não é um rótulo, você é uma pessoa. Né? Então, que você possa valorizar as suas qualidades e conquistas, seja conquistas de mínima, né, de fazer uma receita nova, né, de testar uma nova culinária, até de repente conseguir comprar seu jatinho particular. Não importa, são conquistas e que você tem que valorizar cada uma delas. Não olhe para os seus fracassos, não. Olhe para os seus erros, aprenda com eles, mas siga em frente, jamais para os seus fracassos. Perdoar, né? Temos que perdoar,
porque a falta de perdão, ela traz uma pressão muito grande, né? Então, perdoar primeiramente a nós mesmos e perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Rever nossas amizades, né? Deus manda nós amarmos a todos, mas nem todo mundo tem que andar ao nosso lado. Tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Né? Tem pessoas que estão do nosso lado que só nos criticam, que só nos apontam o dedo. Será que essas pessoas é para estar mesmo do nosso lado ali caminhando juntinho? Né? Claro que às vezes a gente vai falar de Deus, a gente vai tentar mostrar para aquela pessoa que não é. Só que são pessoas que estão ali não para crescer, não para aprender, poxa, né? A Roberta fez isso, isso é legal, de repente eu vou tentar fazer. Não, a pessoa está ali para apontar aquilo que você, né, deixou de fazer, o que ela acha que poderia ter sido melhor. Então, reveja essas amizades, né? Infelizmente, nem todas as pessoas têm que estar dentro da nossa casa, né? Nem todas as pessoas, a gente tem que dar ouvidos, né? Que a gente possa ter uma audição, né, apurada. Eu sempre peço isso a Deus, Senhor, né, que o meu ouvido esteja conectado contigo para que eu possa ouvir aquilo que é produtivo, né? Não é ignorar as críticas, não é isso, mas é rever quem está criticando. Porque às vezes a pessoa que está criticando, que está fazendo uma pressão, que está contra você, ela não construiu nada. E aí ela vem falar daquilo que você está construindo. E aí você, às vezes, por não se conhecer, você toma isso como verdade. Né? Trocar palavras de morte por vida. Né? Em vez de falar assim, eu não consigo, posso falar assim, eu vou tentar. Né? Pode estar um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar. Porque eu sou inteligente, porque eu tenho habilidade. É isso aí. É falar das suas qualidades. Nunca usar palavras de morte. Tá? Troque palavras de morte por palavras de vida. Analisar, né, o que estamos focando e estabelecer metas reais. Gente, se você não estabelecer metas reais, eu quero emagrecer 30 quilos daqui a um mês. Não vai. Eu não vou emagrecer, mas eu quero perder 30 quilos, então eu posso falar assim, poxa, eu sei que eu consigo dar conta de 2 quilos por mês. 1 quilo. Então a minha meta vai ser essa, porque se eu não fizer dessa forma, eu vou ficar frustrada. Fiquei frustrada, eu vou o quê? Murmurar. Eu vou reclamar. Reclamar, gente, é clamar duas vezes o que você está falando. Então, se eu falo as pessoas, algo está me dominando. Praticar esportes, né? Seja uma caminhada, seja até uma meditação também faz parte. Né? Quem gosta de dançar, dança, quem gosta de correr, que você sempre possa praticar um esporte, isso alivia, né, a pressão do dia a dia, isso libera hormônios que trazem bem-estar, então traz uma sensação de prazer, além de melhorar a memória, melhorar a autoestima, melhorar a segurança. E quando isso melhora, eu fico menos propensa a adoecer por causa das oposições. Alimentação saudável, né? Vamos buscar, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então que a gente possa ter uma alimentação dentro do possível. A gente, né? Estou falando para mim também, a gente vive na correria, então às vezes a gente não tem uma alimentação muito bacana, né? E quando não der conta, porque nem todos nós damos conta de tudo, ajuda profissional. Eu me tornei psicóloga porque em algum momento eu precisei de uma, né? E eu vi o quanto ela me ajudou, né? O quanto foi importante no meu crescimento enquanto pessoa. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero também fazer parte da vida de outras pessoas assim. Então, busque ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Seja de um profissional ou seja do líder, né, da igreja, do pastor, de uma pessoa que você confia da família. Busque ajuda, não viva, né, todas essas suas demandas sozinho. Né? E quando a gente não consegue realizar as nossas coisas, não se cobre tanto. Né? Olhe para você e veja que você é uma pessoa. Você não é um super-herói, você não é uma Mulher Maravilha, você não é, né, sei lá, um super-herói da vida. Nós somos pessoas, nós temos os nossos limites. Né? Então, viva da melhor forma possível. Tá? Não tente ser aquilo que você não é. Deus te fez único, Deus te fez perfeito, a imagem e semelhança dele.
Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, que a gente não possa murmurar, porque isso, além de deixar o coração de Deus muito triste, a murmuração, ela atrai coisas ruins para a nossa vida. Né? Porque se eu estou murmurando é porque eu não estou valorizando tudo aquilo que acontece. Eu vou adoecer. Né? E nós não podemos adoecer por questões que são externas e que nós estamos permitindo. Né? Muitas das vezes a gente fala de oposição, mas somos nós que permitimos que o outro venha. Né? Somos nós que entramos em situações que não era para a gente entrar, mas a gente foi lá e tomou posse daquilo. E aí depois fica assim, ai meu Deus, está tudo, que peso, ai, as pessoas estão contra mim, o mundo está contra mim, Deus não me ouve. Não, às vezes você fez escolhas erradas. Então, que você possa ter discernimento, né, para que você venha fazer boas escolhas, mas escolhas para você, claro, com direção de Deus, mas para você e não para o outro. Cada um tem que buscar a sua realização, né? Porque se eu vivo para realizar a vida do outro, o sonho do outro, e eu, né? Onde que eu entro nisso tudo, né? E aí não tem sentido, né? Deus não nos fez só para viver de passagem, né? Deus nos fez para ter uma vida próspera, né? Próspera não só no sentido financeiro, mas vida alegre, né? Uma vida repleta do melhor de Deus aqui na Terra. E às vezes a gente não se permite isso porque a gente está ali reclamando e murmurando, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Pode falar. Ih, acho que eu sei. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Sim, estamos vendo e ouvindo bem. Ah, tá. Porque eu fui passar aqui e aí eu saí da tela. Falei, meu Deus, será que eu saí para eles também? Então, o que vocês acharam, gente? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Se alguém quiser falar, só ligar o microfone. Isso. Né? Pode fazer pergunta, na medida do possível eu vou tentando responder. Vamos, Gilmar, faz aí. Eu acho que essa questão de se conhecer é bastante importante, né? Se a gente não conhece os nossos limites, não conhece as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes, a gente acaba se tornando uma vítima mesmo do que o outro deseja, né? Do que o outro espera, e você acaba buscando agradar os outros e se sacrificando e se colocando sempre para baixo, abrindo porta para muita coisa ruim entrar na sua vida, né? Porque você começa a não conseguir agradar os outros e você começa a adoecer, porque você começa a pensar que você não é capaz porque você não agradou o outro. Às vezes você até achou, poxa, mas eu achei que ficou tão bom, eu achei que ficou tão bonito, mas a pressão de agradar o outro faz com que você olhe e fale assim, poxa, mas não foi suficiente, mas poderia ter ficado melhor. E você, mesmo você sabendo que fez o seu melhor, você está dando tanto ouvido ao que os outros esperam de você, que você esquece de ver que você realmente realizou um bom trabalho, que você fez o que era o melhor. Então, assim, é preciso mesmo se conhecer, é preciso mesmo buscar dar o seu melhor, mas sem se cobrar aquilo que não é possível. Aquilo que não é possível para você, pode ser até possível para o outro. O outro pode até conseguir, mas para você não é possível. Naquele momento, as suas habilidades, aquilo que você consegue fazer, não é possível. Buscar o aperfeiçoamento, show. Buscar chegar nesse patamar, ótimo. Mas se você não consegue naquele momento, entenda as suas limitações, entenda também que você tem pontos fortes. Não é porque você tem limitações, porque todos têm, que você não vai ter pontos fortes de conseguir realizar coisas boas, bonitas, fazer um bom trabalho por conta de limitação. Não, limitação todos nós temos.
Sim, e quando eu me conheço, Juliana, assim, quando eu me conheço, eu consigo me posicionar, né? Eu consigo falar assim, poxa, e quando a gente pensa em oposição, a gente pensa só no que o outro vai fazer, mas assim, a vida às vezes traz situações difíceis que a gente não estava esperando. Em alguns momentos a gente que buscou, né, por estar afoita, por estar muito ansiosa, por tentar tomar frente, né, e a gente acaba buscando. Mas quando eu me conheço, eu sei que, eu falei, poxa, né, vou dar um exemplo prático, eu mudei. E tem algumas coisas que tem que ser feitas aqui que eu sei que eu dou conta, né? De botar os armários, de instalar algumas coisas. Mas tem coisa da parte elétrica que eu não sei, né? Eu tenho medo. Aí você fala assim, Roberto, isso é fácil, de repente fazer uma extensão. Mas eu sei da minha limitação. Eu sei que eu não vou dar conta, né? E eu sei que, na minha cabeça, eletricidade é algo que é muito perigoso, então eu não vou mexer. Né? Para algumas pessoas, como eu já ouvi, vão falar assim, caraca, cara, é só ir lá ligar o feed, desliga o relógio, liga lá e instala, acabou. Mas para mim não é. E aí eu não vou ceder a isso, porque eu sei que eu não faço isso, eu não fiz isso, não vou fazer. Mas eu fiz outro monte de coisa aqui que precisaria de um monte de gente, e eu fui apoiando, fui equilibrando, e foi porque eu me conheço. Né? Quando a Gilmara me chamou para gravar uma aula, eu falei, Gilmara, eu não dou conta, né? Eu dou palestra, né, em auditório, eu dou palestras ao vivo, mas eu falei, essa questão de vídeo eu não dou conta, eu já tentei e eu fico muito nervosa. Aí eu, ai meu Deus, aí, assim, aí vem o que? A minha cabeça me quer, meu Deus, o que eles vão pensar? A Roberta, psicóloga, não está enfrentando o medo dela, não está dando conta de gravar um vídeo. Gente, não dou conta. E eu não me sinto mal por isso. Claro que eu quero trabalhar isso em mim, sim, porque é algo que eu sei que eu posso ter essa habilidade, eu sei que é algo que está dentro das qualidades que eu tenho, né? Mas nesse momento eu não vou me cobrar por isso, porque eu tenho outras demandas, eu estou fazendo outros cursos, então eu estou fazendo. E assim, os cursos que eu faço, todos os professores, Roberta, vai gravar, você tem que gravar vídeo, você tem que postar vídeo na internet. Eu não posto, né? Ah, estou perdendo paciente, estou perdendo contato. Pode ser que sim, né? Mas nesse momento eu não quero enfrentar isso. Tem outras coisas que para mim são prioridades e que eu preciso valorizar. E aí algumas pessoas cederiam à pressão. Não, eu tenho que gravar porque todo mundo grava, eu tenho que gravar porque todo mundo grava. Aí vai lá e grava. Aí depois tu recebe crítica, não dá conta. Por quê? Porque fez porque as pessoas já estavam cobrando. Não, eu quero que quando eu for fazer um vídeo, que eu faça, mesmo recebendo crítica, mas eu vou fazer, e se ficou bom para mim e ficou ruim para o restante, mas eu sei que eu fiz legal, que eu gostei. Beleza! E é isso que a gente tem que ter em mente. Se conhecer. Quando você se conhece, a gente abre um leque de opções para vocês. Né? Por isso que fazer terapia é muito importante. Infelizmente, a minha profissão, as pessoas só procuram quando estão sofrendo. Mas buscar a terapia para você se conhecer, né? Você treinar as suas habilidades de forma que elas venham minimizar as nossas limitações, isso é perfeito. Né? Então, assim, se conheçam, busquem se conhecer, né? Confiar em si. Quando eu confio em mim, eu fico menos propensa a me abalar diante das oposições, diante dos momentos difíceis, que todos nós temos. Né? Independente de sermos ou não cristãos, independente de termos ou não planejado tudo, as situações elas acontecem. Nós não temos controle de todo mundo, nem de todos. Né? Somos falhos e somos perfeitos ao mesmo tempo. Alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Só a Juliana que vai participar, não acredito. A Mara queria falar, só que ela tá tendo um probleminha com ela no começo não estava conseguindo ouvir a chamada. E eu não sei se ela vai conseguir falar agora, entendeu? Por isso que ela não tá falando nada. Não tem como mandar por escrito? Tenta falar agora, tia. Agora eles vão dizer que eu sou a faladeira, o Roberto. Já sei que agora vai ser isso. Já tá, ouviu a risadinha no fundo, né? Vão me zoar pro resto da vida agora.
O que você vai tentar isso? Como algo positivo ou negativo? Já me acostumei, para mim é super natural. Assim, vamos supor que as pessoas que vão te chamar de faladeira, que você fala pra caramba, fossem pessoas que estivessem te apontando. E aí você, olha, não estou falando isso não, tá? Mas vamos supor que foi. Ah, a pessoa está me criticando porque eu falo demais, porque eu me coloco, porque eu participo. E aí você pode ficar, caramba, eu acho que agora no próximo eu vou ficar quieta. Ai, gente, será? Não, cara, você participou, ressignifica. Pô, legal, fulano falou isso, sou mesmo. Caraca, eu participo mesmo, eu pergunto, eu tiro dúvida, eu converso. E aí você tem que dar um novo significado para aquilo que fala. Mas quando eu não me conheço, eu vou sempre ouvir o que o outro fala de uma forma negativa. Mas não é porque o outro está colocando de uma forma negativa, mas porque eu tenho pensamentos equivocados a meu respeito. Então, às vezes, o outro vai até estar fazendo um elogio. Pô, Juliana fala pra caramba. Às vezes, como um elogio. E aí, se você não está bem com você mesmo, se você está triste, está com sintomas depressivos, você já vê isso como o quê? Como uma crítica destrutiva. Então, como eu estou, né, como eu me sinto, fala muito a respeito do que eu vou receber do que vem de fora. Se eu estou triste, eu vou receber aquilo triste. E vê uma coisa que acontece com frequência? Eu duvido que ninguém tenha passado por isso. Mensagens pelo WhatsApp. Às vezes você manda uma mensagem, você brigou com seu namorado, brigou com a sua mãe, com a sua irmã, e aí você manda uma mensagem pelo WhatsApp se justificando ou tentando resolver aquela situação. Só que a pessoa que está do outro lado está muito triste, está chateada. Ela vai ler ou ouvir o seu áudio como? De uma forma ruim, porque ela está mal, porque ela está triste. Então, qualquer coisa que você vai falar, ela vai ver como uma alfinetada, ela vai ver como uma crítica, ela vai ver como uma coisa negativa, porque não é você, mas é o que ela está sentindo no momento. Então, você fala, gente, não resolva nenhum problema, nenhum conflito, nada por mensagem no WhatsApp, porque o outro vai ler da forma que ele está se sentindo e não da forma que você está querendo expressar. Né? Quem nunca passou por isso? Né? Todo mundo já passou por isso em alguma situação de tentar resolver um problema por WhatsApp e aumentar o problema. Porque o outro vai Então, ler. eu na infância, não vou dizer nem na infância, mas assim, na adolescência, os colegas me chamavam de prolixa. De o quê? Diziam que eu era prolixa, Eita. enfadonha, demorada, né? Porque eu sempre gostei, é uma característica minha. Eu sempre gosto de explicar muito bem as coisas, de me tornar entendível. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo aquilo que a gente está falando, mas nem todos estão. Então, eu acabo explicando de várias formas ou demorando muito na explicação. Então, eles usaram essa palavra para me descrever. E naquele momento eu não sabia o que significava prolixa. E eu peguei, fiquei quieta e fui para casa. Eu falei assim, dicionário existe para a gente saber o que significam as palavras. E fui procurar o significado. E quando eu descobri, aquilo de certa forma mexeu comigo. Eu falei assim, caramba, é isso que pensam de mim e tal. Eu falei, e assim, eu tento às vezes, tentei, agora não mais, mas eu tentei muito evitar de falar, ficar mais na minha, evitar de perguntar. E eu falei assim, eu acabava ficando com as dúvidas, e eu acabava ficando, não colocando, não me colocando, não colocando aquilo que eu pensava. Até o momento que eu falei assim, ai, tudo bem, você me acha prolixa, tal, então evite de me ouvir. Quando eu começar a falar, você desliga o seu botãozinho da audição, que assim você não vai mais ouvir a prolixa. Então, e com isso, eu parei. Na escola, eu parei de me preocupar, falei assim, olha só, eu estou com dúvida, então eu vou perguntar. Então eu vou falar, eu vou participar. Você não gostou? Paciência, eu não posso ficar com as minhas. Não gosta que eu fale, que você não gosta de me ouvir, porque você não gosta de etc. Entendeu? Então, eu parei, eu encaro numa boa.
falou assim, que prolixo tinha um bom significado. Eu falei, o significado, que eu já ouvi isso e o significado não é bom, entendeu? Aí ela falou assim, eu coloquei do lado bom. Aí eu falei assim, Oi, travou. Então, você ressignificou. Não sei se você está me ouvindo, Juliana, porque travou o seu áudio. E é dessa forma, gente. E a gente pode perceber, pessoas que estão deprimidas, geralmente elas têm a tendência de andar com pessoas que estão depressivas também. Porque a gente acaba atraindo esse tipo de pessoa. Quando eu fico murmurando, quando eu fico reclamando, quando eu acho que minha vida não está andando, que nada dá certo, eu vou atrair pessoas que vão reforçar esse pensamento equivocado que eu tenho, né? Eu vou atrair pessoas que vão incentivar essa minha murmuração, que vão dar ênfase para ela. E o que acontece? As outras pessoas, elas vão se afastar. Pessoas que geralmente, né, têm uma visão, no começo elas tentam até te animar, mas depois elas vão se afastando porque percebem que você está pesado, que você é amargurado, que você só sabe ver o lado ruim das coisas. Então, assim, olhe para as pessoas que estão ao redor. Se você tem muitas pessoas murmurando ao seu redor, é porque provavelmente você também está murmurando muito. Porque é inevitável, a gente acaba atraindo esse tipo de pessoa. Juliana, você está excelente, assim, você ressignificou, parabéns. Né? A gente tem que ouvir o que as pessoas falam, né? E reter aquilo que é bom, refletir, mas não tomar como verdade, porque a nossa verdade, só quem sabe é Deus. Nem mesmo a gente sabe a nossa verdade. Né? Quantas pessoas às vezes sofrem um assalto e a pessoa fala assim, o dia que eu for assaltada eu vou reagir, ou então eu não vou fazer nada. E aí, quando é assaltada, a pessoa tem uma reação completamente diferente do que ela falava. Né? Então, assim, nós não nos conhecemos 100%. Então, como é que eu vou permitir que o outro venha opinar na minha vida, venha me apontar dedo, se ele não conhece a minha história? Né? Então, assim, sigam o caminho de vocês, pedindo direção, conselho para pessoas sábias, né? Porque nós não somos, nós vivemos no coletivo e a gente tem que aprender com a experiência dos demais. Porém, filtrar, né? Filtre. A palavra-chave nesse momento é filtrar. Eu preciso filtrar aquilo que sai da minha boca, eu preciso filtrar aquilo que entra pelos meus ouvidos, eu preciso filtrar os meus pensamentos. Porque pensamentos geram palavras que saem, né? Uma palavra dita não volta mais, por mais que você peça desculpa. Então, assim, aprendam a ressignificar momentos difíceis, de você olhar para aquilo e falar, caramba, tá difícil, machucou, tá ferido ainda, às vezes está sangrando, mas assim, e aí, o que tem de bom nisso? O que eu posso aprender com isso? Todos nós temos capacidade de aprender, né? Eu trabalho com crianças especiais e eu fico muito chateada quando uma mãe chega para mim e diz que um médico, com todo aquele saber, fala que o filho dela não vai ser nada, não vai fazer nada. Mesmo nas limitações, mesmo nas dificuldades, todos nós podemos aprender. Talvez não vamos aprender aquilo que o outro espera, né? Mas todos nós temos capacidade de aprender, basta querer. Né? E olhar para as nossas qualidades e olhar para aquilo que tem de bom. Eu ficar, não vai dar certo. E outra, não peguem problemas que não são seus. Posso ajudar? Ok, vou lá e ajudo. Não posso, não adianta você pegar e botar na mochila. Para de carregar a mochila do outro. O máximo que a gente pode fazer é ajudar o outro a carregar a sua mochila por um tempo. Mas eu não posso tomar para mim aquilo que não é meu. Né? A gente tem muito, assim, a gente, principalmente na igreja, a gente acha todo mundo nas costas. Não é, né? Olhe para o seu pastor também como pessoa que ele, apesar de ser um líder, ele é uma pessoa. Ele também tem as limitações dele, também tem as suas fragilidades, também precisa de um momento, né? Eles acham que é o pastor, nossa, ele não pode ter um problema, nossa, ele não pode ter um dia ruim dele, né? Então, assim, que a gente não faça também com os nossos líderes, né, aquilo que a gente não quer que faça, né? Ou que a gente não compare, como alguém falou que detesta ser comparado, que a gente também não venha comparar um líder com o outro. Não se esqueça que todos nós somos pessoas com potencial, com limitações.
Alguém? Oi, Roberta. Posso Oi. falar? Pode. Quem... Me diz uma coisa. Eu, às vezes, quando me aborreço, me chatio, eu procuro ficar isolada. Ou não dou conversa para ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. E, às vezes, me dá vontade até sair, pegar um ônibus, sair, entendeu? E desaparecer. E eu não consigo falar para pessoa com quem eu me chateei assim. Geralmente, eu não consigo falar. Zilma travou. Ou a minha internet ou a sua travou. Você está me ouvindo? Eu não consigo. Oi. Me afetar e depois falar num outro momento. Assim, boa parte do seu áudio travou, né? Eu não sei se eu vou te responder com o que eu ouvi, mas se não, você pode se colocar de novo. Veja bem, quando a gente acontece alguma coisa que nos deixa com o coração entristecido, nos deixa chateado, às vezes é bom a gente sair daquela situação, sair daquele lugar, ir para um canto, refletir, né? Pensar onde eu errei, onde o outro possa ter errado, o que eu poderia fazer para reverter aquela situação. Então, às vezes, sair de cena, né? Às vezes nos ajuda a pensar por nós mesmos e até mesmo para a gente orar e pedir direção. Né? Só que você falou algo que me chamou muita atenção, que você falou assim, eu fico reclusa, eu me tranco e tenho vontade de pegar um ônibus e sair por aí. Veja bem, eu estou te conhecendo agora, não estou afirmando nada, mas isso é um sintoma muito característico de pessoas que podem estar com alguns sintomas depressivos, porque quando a gente está muito triste, a gente tem vontade de sair sem rumo, de andar por aí, sem rumo, como se andar ou sair sem Não, olha só, mas não é sair sem rumo, é sair para um determinado lugar que eu me sentiria bem, entendeu? Então, de alguma forma, é como se fosse um momento de, porque assim, você falou assim, eu me isolo. Se você estivesse isolado e ficasse bem, isso é ok. Mas assim, veja, não estou falando de depressão não, tá? Mas assim, é algo que é uma das... Tá falhando, Silma, não estou te ouvindo. Alguém ouviu para mim o que ela perguntou? Porque picotou. Faz de novo, Silma, sua pergunta. Picotou aqui também, tá picotando para todo mundo, eu acho. Então, assim, o ideal é que a gente sempre tenha alguém para conversar, né? Refletir, dividir. Dividir não é jogar o meu problema para o outro resolver, não, tá? Porque às vezes a gente vai desabafar e quer que o outro resolva. Não, aí eu estou tirando a pedra da minha e jogando para o outro. Né? Mas às vezes, assim, ter alguém para você chorar, para você desabafar, às vezes não, geralmente isso faz bem. Como é que a terapia começa? A terapia começa pelo falar. Quando eu começo a falar sobre aquilo que está me incomodando, de alguma forma, aliviando toda aquela tensão interna. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de se abrir. Aí, nesse caso, se for o seu, o ideal é, de repente, você sabe informação adiante, para te orientar dentro das questões éticas e técnicas, diferente de um amigo, porque o amigo tem de ouvir o problema da mesma forma que a gente passa. Né? E o psicólogo, né, ele costuma ver o problema meio que de cima. Né? A gente é meio imparcial, então isso facilita bastante, se você tem essa dificuldade de falar. Mas às vezes, bom, mas também tem pessoas que conseguem. Você não pode ficar muito tempo isolado, né? E nem alimentar esse sentimento. Cada vez mais eu preciso ficar no meu canto, cada vez mais eu tenho que ficar quietinha, cada vez mais eu tenho que ter menos amigos. Aí isso não é legal. Bom, eu estou triste, né? Vou falar eu, Roberto. Quando eu estou muito chateada com alguma coisa, eu preciso sair daquele lugar e eu preciso ficar 5 minutos, 10 minutos parada. Eu choro, né, de gritar o grito, de morder um almofado morto, de comer um chocolate, eu como, mas eu preciso daqueles minutinhos ali para digerir aquilo, porque assim, se ainda mais for alguém que deixou chateado, tem que ser que a gente vai querer atacar ou se defender.
e a gente às vezes pode fazer errado, da forma errada. Então, eu prefiro sair, respirar, acalmar, e aí depois eu voltar. Mas, às vezes eu preciso de mais de alguns dias, às vezes eu preciso de um dia. Mas, assim, eu, Roberta, não me permito ficar 2 dias remoendo uma situação que depende ou não de mim. Se depender de mim, eu vou resolver um dia ou logo. Se não depende de mim, não tem que ficar, né, na minha vida uma semana, 15 dias, um mês. Gente, não dá para ser assim, não dá para viver dessa forma. Mas às vezes é necessário a gente sair. Não sei se eu respondi. Respondi, Zilma. Zilma, eu tá desligado. Mas assim, respondi, não respondi. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? A Gilmara tinha colocado aqui no chat que quando ela chegou no consultório a primeira vez, ela era muito assim, não sabia dizer não, estava sempre preocupada com a oposição e os murmuradores. E ela falou que a psicóloga dela ajudou muito ela e ela era muito ligada no 220 e agora melhorou bastante. Que ela está aprendendo a se organizar e a ressignificar as coisas. Que bom, Gilmar, fico feliz. Essa questão do 220, isso faz parte de uma cultura que é um pouco nova, né? Assim, a internet ela está deixando todo mundo muito acelerado, porque hoje a gente consegue fazer 1000 coisas na nossa casa e 1.200 coisas pela internet, quase que ao mesmo tempo, né? A gente consegue arrumar a nossa casa e fazer uma transação bancária, né? Sem pisar na rua. Então, isso que veio para facilitar e facilita, mas ao mesmo tempo faz com que a gente ache que tem que fazer aquela agenda de uma folha só, não comporta, como se não comportasse, porque a gente quer tudo para agora. Né? E assim, a gente tem que aprender a planejar o nosso dia, isso é importante, planejar o dia, sabendo que nós fazemos esse planejamento, mas situações acontecem. Às vezes você vai planejar de lavar sua cozinha toda, a água vai ligar a boca, caiu a luz, e aí? Ó, você estava planejando ficar sem luz? Não, você estava planejando ficar sem água? Não. Aí você tem que perder aquele tempo esperando como ligar a luz voltar. Então, assim, nós planejamos para que a gente possa ter um dia mais ou menos organizado e realizar aquilo que a gente espera. Sabendo que pode ser que consiga tudo e às vezes não. Se não consiga, ok, não vou ficar chateada. Ai, eu não dei conta. Ai, meu Deus, eu sou desorganizada. Ai, não, gente, não Roberto, eu não sei se a sua internet tá picotando um pouco seu áudio. aqui para mim isso não tá bom. O que está acontecendo é que meu celular está acabando na bateria. Ah, entendi. Tava picotando um pouco, mas eu acho que deu pro pessoal entender, né? Eu acho que deu pra entender. Tá, A Gilmara digitou aqui no bate-papo que quer agradecer a psicóloga dela em particular e que ela é show. Que bom, fico feliz. Gente, eu falo que fazer terapia tinha que seguir no pacote do Bolsa Família. Todos deveriam fazer. Não só quando estão com problema, mas todos deveriam fazer. É uma pena que é um tratamento muito caro, não é acessível para qualquer pessoa, infelizmente. E eu te falei assim, Até mesmo que o plano pega lá, agora a televisão. que eu tenho que fazer em um horário, atender 2 pessoas. Mas, assim, procurem, né? Tem igrejas, tem locais que fazem de uma forma gratuita. Procurem, é muito bom, gente. Eu sou super fã da minha profissão, né? Amo muito o que eu faço, gosto muito. E sou fruto de uma psicóloga, né? Porque meu primeiro vestibular foi para medicina. Glória a Deus, eu não fazia muito o que eu faço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tia Gilmara, eu acho que seu áudio está funcionando. Deixa eu tentar. Aí, eu vi. Eu ouvi já Funcionou! Liga de novo, tia. Você desligou. Ai, meu Deus. Tá me ouvindo? Sim! Estamos. Sim. Pode falar. E Ai, meu Gilmara? Deus. Gilmara.
Então, você desligou agora. Você desligou de novo? Desligou. Não desliguei, não. Ai, tá ouvindo? Agora foi. Ela tá ligando e desligando, eu acho. Gilmar, você desligou. Só aperta uma vez o microfone para ligar. Isso, agora ligou. Tá desligando Fala. sozinha. Minha internet tá horrível, gente. Não é burrice, eu juro. Tô tentando desde o início. Olha, Agora olha, é mentira. cobrança, gente, não é burrice. Claro que não é. Poderia ser uma limitação. Mas tá vendo como a gente se cobra nas pequenas coisas? Vou Só que precisar de outra sessão de terapia, por esse não é burrice, gente. justo. Né? Tá vendo? A gente se cobra nos mínimos detalhes. Eu tenho uma dificuldade, é uma limitação com a internet, com tecnologia. É uma limitação. Né? Mas eu sei que eu tenho habilidades para aprender se eu quisesse, mas eu não quero, não gosto muito, não, gente, vou ser sincera. Mas vai, Gilmara, fala, você desligou o microfone. Fala. Tá ligando e realmente desligando. Você silenciou agora. Tá ligado. Tá ouvindo? Vou precisar de outra sessão de terapia. Pode falar que estou ouvindo. Dá para ver todo mundo que tá aí. Ah, tá. Então foi só antes. Ela desligou. Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso que a Gilmara tenta acertar o microfone, quer fazer uma pergunta, uma crítica, alguém quer se colocar? Fale agora o caso, pelo menos durante os próximos minutos. Gilmara. Alguém tá ouvindo? Estamos. Sim, estamos ouvindo. Então, vou precisar de uma nova sessão de terapia pelo Não é Burrice, que eu já sei. Gente, tá desligando sozinho, não tô fazendo nada. Bem, só agradecer. A gente acredita em você, Gilmara. Me defende, Zilma. Mas eu tô tentando aqui, falando com as meninas no privado, que agonia essa internet. Mas só agradecer, Roberta, foi o máximo. Não peguei a aula desde o início, mas ainda bem que está gravada, isso é importante. Dizer para vocês que eu aprendi muito depois que eu comecei a fazer terapia. Preciso fazer muito mais, porque essa cabeça aqui é muito louca. Mas é muito importante, assim, aprender a lidar com murmuradores. Composição não é nada fácil. Mas a terapia ajuda bastante. Deixa para lá, entrar aqui, sair ali. E, assim, Roberta, você é show. A aula muito bacana. Eu espero que mais pessoas tenham alcance, porque a gente deixou gravado. Só te agradecer mesmo. E eu aprendo muito, porque a Roberta falou bastante comigo. Mara, eu não consigo, como ela falou, né? Fazer o vídeo. Isso é muito legal, gente. Porque, poxa, ela não consegue isso, eu não consigo aquilo, Juliana não consegue outra coisa, Zilma não consegue. Com as nossas limitações, a gente aprende um com os outros. Isso é muito bacana. Obrigada, tá, Roberto? Beijo. Quem quer depois, pega meu telefone com a Gilmara, né? Pode me contar se surgiu alguma dúvida, se quiser falar comigo no privado. Eu não sou uma pessoa que fica muito no WhatsApp, né? Mas, assim, eu vou responder, né? Vocês podem me mandar, que eu vou responder na medida do possível. Eu, de vez em quando, mando mensagens, algumas mensagens, não é sempre. Né? Nesses meses, agora eu nem me mandei. Geralmente é uma por semana, umas mensagens para refletir, para oferecer um esclarecimento. Quem quiser, me manda me coloca na linha de transmissão. Não é grupo, né? Que aí você vai receber essas mensagens, mas assim, é bem esporádico. Você não vai receber mensagem minha todo dia, nem uma vez por semana. Né? Eu mando muito pouco, não é? Joia. Gente, Tá bom, Roberta é minha psicóloga, tá? Ela que cuida dessa cabeça doida aqui. Precisando voltar, né? Assim, olha só. Mas vamos lá, essa pandemia está deixando todo mundo muito complicado. Mas assim, podem pegar o telefone e mandar suas dúvidas, tá bom?
né? Então, Eu vou colocar o seu telefone no grupo, quem quiser entrar em contato, você está atendendo online, como é que é? eu estou atendendo online e presencial lá em Milópolis. Então, é só entrar. Tá bom? Mas eu deixo à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida sobre o que foi falado hoje, assim, pode passar mensagem, mas eu só provavelmente só vou responder à noite. Mas eu vou responder, tá bom? Eu peço desculpas por qualquer coisa, né? Até pela questão de painel alguma vez, porque eu realmente estou em mudança, acabou, não sei se você viram, estou tudo de perna para o ar ainda, que eu mudei sexta-feira. Né? Mas muito obrigada, eu não poderia deixar de honrar a palavra. Né? Até meu filho falou, mãe, por que você não cancela? A gente vai estar mudando primeiro, que é para Deus. Né? Então, se Deus nos abençoou com mudança de casa, como é que é a primeira coisa que eu vou fazer cancelar algo que eu me comprometi a fazer? Primeiramente a Deus. Né? E segundo, a minha palavra. Então, assim, prometo, assim que tudo isso passar, eu quero, assim, deixar aberta, né, o meu contato, porque eu gostaria de ir na igreja fazer o teatro das mulheres. É um grupo muito bacana, muito enriquecedor. Vou dar uma palestra para os jovens, é algo que eu gosto muito. Trabalhar para Deus e fazer o meu trabalho. Tá bom? Show. Então, Obrigada, Roberta. Acho que obrigada. alcançamos o nosso objetivo, só agradecer mesmo, tá ok?